amém. Boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estar aqui nessa noite com vocês. Eu agradeço ao pastor Ronaldo pelo convite, a pastora Neuma que está aqui também. Obrigado pelo convite. Vocês têm uma igreja linda, uma igreja inspiradora e uma igreja apaixonante. Eu todas as vezes que venho aqui sou inspirado, já vi aqui algumas novidades, já tirei foto, já iremos instalar lá na nossa igreja. Como disse o pastor Ronaldo, somos amigos, é um privilégio, vocês têm pastores maravilhosos nesta igreja, homens sérios, homens de Deus, homens inspiradores. Toda vez que eu venho aqui, eu saio cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de uma nova visão. E eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui nesta noite, orando pela sua família, lutando pela sua família, em prol da sua família. Estou aqui acompanhado da minha esposa Flávia, que está aqui conosco. Nós somos casados há 24 anos, o ano que vem nós iremos fazer 25 anos de casados, vai ser uma grande bênção. Nós temos 2 filhos, 2 meninos, 2 homens, aliás. Felipe, 22 anos, Mateus fez 18 anos agora no mês de novembro, já não é mais um menino, é um homem. Então nossa família aí, apresentando a nossa família, trago o abraço da Igreja Manancial da Fé em Mogi das Cruzes. O pastor Ronaldo e o pastor Marcelo estarão conosco na nossa campanha dos 12 dias, nós faremos lá. Eu disse a ele que esse ano vai ser só gente da prateleira de cima. E eles um vai abrir, outro vai fechar, vai ser muito abençoado, amém? É uma alegria estar aqui com você nessa noite para falar sobre família, orar por família. Daqui a pouco nós iremos orar por nossas famílias, já o fizemos, mas iremos fazer novamente, porque a família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Amo falar de família, amo ministrar sobre família, porque este é o grande projeto de Deus. O projeto de Deus nunca foi não foram governos, não foram reinos, mas o projeto de Deus foi a família biológica e a família espiritual. São as 2 grandes instituições de Deus, a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Essa é a grande obra de Deus, esse é o grande projeto de Deus. E Deus, pelo contrário do que o mundo fala, que é uma instituição falida, a família, jamais será, porque Deus a criou, Deus é o maior defensor, Deus, Ele é a favor da sua igreja, é Ele quem tem sustentado as igrejas e a família biológica. Por isso que Satanás tem investido tudo contra a família, tanto a família biológica como a igreja. Você vê um levante de Satanás, porque tudo aquilo que é de Deus, é projeto de Deus, desperta a fúria de Satanás. Você deve ter acompanhado os números, as estatísticas. Na pandemia, o número do divórcio, ele explodiu, ele cresceu exponencialmente na época da pandemia. E algumas pessoas diziam assim, mas é que ele mudou na crise, ele mudou na pandemia, ela mudou na pandemia. Não, a crise não muda ninguém, a crise apenas revela. Quem era pequeno se revelou pequeno, quem era medíocre se revelou medíocre, quem era grande se revelou grande. Então a crise revela, e infelizmente Satanás se aproveita dessas situações. Os brasileiros, os jovens brasileiros, eles hoje casam cada vez mais tarde e também separam-se mais jovens. Mais de 40% dos casamentos acabam em menos de 9 anos. E o que nós vemos? Se nós olhamos hoje, que imaginando que a maioria dos casais casam-se na faixa etária de 30 anos de idade, eles se divorciam antes dos 9 anos de casamento. Então nós temos jovens solteiros, nós temos jovens divorciados, nós temos jovens então com frustrações, com marcas de derrotas na sua alma. Por isso que precisamos orar pelas famílias, lutar pelas famílias. Hoje, uma triste realidade, nos lares brasileiros existem mais animais de estimação do que crianças. Existe uma estatística que em cada 100 famílias, 44 delas, ou seja, 44% delas têm um animal de estimação, e apenas 36 casas, famílias, ou 36% têm um filho menor de 12 anos de idade. Então, o projeto da família, ele começa a ser ameaçado, porque é através do casamento, é através das crianças, que se dá continuidade à família de Deus. Então, o diabo não vai desistir, ele não vai parar de lutar contra as famílias. Por isso precisamos de uma campanha como essa, muito inspiradora. Iremos ministrar lá na Manancial da Fé, comecinho de ano,
ano vai ser a nossa primeira série, nossa primeira campanha, Famílias Benditas na Terra. Levanta a mão e diga assim: a minha família é bendita nessa terra, amém? É o que diz Atos 3:25, diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim: a minha família é bendita nessa terra. Esta é uma promessa de Deus que está em Atos capítulo 3, dizendo que as famílias de Deus são benditas nessa terra, por intermédio da aliança que Deus fez com Abraão. E Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer, que em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus e cordeiros, nós somos herdeiros de Deus na aliança que Ele fez com Abraão. Então está dizendo que Deus abençoou a família de Abraão e através dela, Ele está abençoando todas as famílias da terra. Então nós estamos em Jesus Cristo, nós temos uma família bendita, amém? É uma promessa de Deus. E eu convido você que trouxe a sua Bíblia, você que pode abrir aí o seu aplicativo, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, porque nós estamos falando de família bendita. E a família bendita, a Bíblia está dizendo assim, que na descendência de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então a Bíblia está dizendo que existem famílias benditas. Então eu quero ver com você uma família bendita nessa terra. Eu quero ver com você nessa noite uma família muito especial, uma família bendita. É a família de Jesus nessa terra. Jesus teve uma família terrena, assim como nós, e eu quero ver o que ela pode me ensinar, já que eu quero que a minha família seja bendita. Eu tenho inspiração na Bíblia, eu tenho princípios na Bíblia, então eu olho para a família bendita do meu Salvador, eu quero ver como que eles viveram nessa terra, e como a minha pode ser também abençoada, como foi a família de Jesus. Então leia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 41 ao 52, que diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, Jesus, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pai, aplique essa palavra em nossos corações, que ela multiplique e frutifique 100 por 1. Use a minha vida e eu lhe darei a glória e a honra, pois só tu és digno. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto que nós acabamos de ler, ele é uma das passagens ímpar da Bíblia, única da Bíblia, porque é o único texto que nós temos que fala da infância e de juventude de Jesus, porque nós temos muitos relatos sobre o nascimento de Jesus, e depois nós temos relatos sobre o ministério de Jesus, a partir dos 30 anos, quando ele resolve se revelar à terra como o Filho de Deus. Mas da sua infância, a única revelação que nós temos na Sagrada Escritura é este momento, que Jesus estava com os seus pais, aqui estava com Maria, estava com José, com os seus irmãos, e aos 12 anos de idade, então os seus pais assim: vamos a Jerusalém, eles moravam em Nazaré, assim: vamos a Jerusalém para celebrarmos a Páscoa. Eles vão para Jerusalém, uma festa tradicional, no contexto judaico, todo judeu ia a Jerusalém, Jerusalém ficava lotada, Jerusalém ficava entupida de gente para a festa, a celebração da festa da Páscoa, e após terminar a celebração da festa da Páscoa, eles vão
voltar para Nazaré. Maria e José vão então de uma viagem. Quando chega ao final de um dia, eles notam que Jesus não estava com eles. Eles haviam perdido Jesus, porque era uma multidão grande, uma tamanha multidão, como você, talvez quem já foi no parque com filho, perdeu, fica desesperado, né? Fica no supermercado, a gente fica apavorado. Só que eles haviam perdido literalmente Jesus, eles haviam esquecido Jesus. Tem o filme Esqueceram de Mim, eles esqueceram Jesus em Jerusalém. Eles voltam apavorados, ansiosos. Quando eles chegam, eles ficam procurando Jesus por toda Jerusalém. Depois de 3 dias, eles o encontram, e este texto me revela, me ensina. Quando eu olho para esta família, o trecho único da infância e juventude de Jesus, ele me ensina princípios para a minha família, e o primeiro deles é que todas as famílias, e as famílias benditas dessa terra, também passam por dificuldades, mas elas não desistem, elas perseveram. Eu não sei a sua família, meu irmão, mas toda família passa por lutas, toda família passa por dificuldades. Se você tem mais de 40 anos, você deve se lembrar de uma propaganda da margarina Doriana. Era muito interessante, né? Era sempre assim, um dia ensolarado, uma manhã bonita, estava lá o vozinho de cabelo branco, que agora já é nós, né? Mas na época era o vozinho, depois tinha o papai, tinha a mamãe, tinha as crianças, era lindo. Qual era o contexto da propaganda? Uma família feliz, só que isso não é todo dia. Existem sim os dias alegres, os dias de sol, os dias maravilhosos, mas enfrentamos dias cinzentos, enfrentamos dias de tempestade também nas nossas vidas. Basta você ler a Bíblia e logo você irá constatar isso, que as famílias benditas, as famílias de Deus também passaram por lutas, passaram por decepções, passaram por dificuldades. Basta você ver a vida, a família do grande profeta Samuel, juiz, profeta e sacerdote na nação de Israel, homem íntegro, um homem que ao final do seu governo, ele chega, manda chamar, todo mundo diz assim: olha, façam uma CPI, revirem a minha vida, revirem a maneira como eu liderei a nação de Israel, e se encontrarem algo, relatem. Ninguém se levantou contra a vida dele, um homem íntegro, um homem reto, um homem de Deus, mas tinha uma luta na sua casa. Seus filhos desviaram, trouxeram desgostos para um homem de Deus, para um homem fiel, um homem íntegro. Quer ver na Bíblia uma família que passou por lutas, por dificuldades? A vida do maior herói da Bíblia, Davi, o grande guerreiro, matador de gigantes, matador de leão, matador de urso, o homem que prevaleceu, o homem que era um homem que sua prateleira era cheia de troféus, venceu todos os desafios com a espada, mas perdeu todas as suas lutas dentro de casa. Dentro da sua casa havia traição, houve homicídio, houve tudo. Nós vemos. Se você acha que a sua família é complicada, pastor, é que você não conhece minha família, você não conhece meu marido, você não conhece meu cunhado, eu te apresento a vida de uma família, de um homem extremamente conhecido, José do Egito. Você vai falar: eu sei que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi invejado. Não! A vida de José é muito mais dura, muito mais difícil do que você imagina. Ele sim foi invejado pelos seus irmãos, vendido como escravo. José foi o 11º filho de Jacó. Jacó teve simultaneamente 4 mulheres: Raquel, Lia, Bia e Zilpa. José nasceu e cresceu com uma mãe e 3 madrastas, 10 irmãos, um pai. A família de José era extremamente conturbada, problemática. Capítulo 34 de Gênesis, a sua irmã Diná foi violentada por um homem chamado Siquém. 2 dos seus irmãos resolvem entrar na cidade e promovem uma chacina, matando todos aqueles homens daquela cidade. Uma família linda. Gênesis capítulo 35, a Bíblia diz que o irmão mais velho de José, Rúben, vai e se deita com Bila, uma concubina do seu pai. Ele vai e se deita com a madrasta do seu pai. O irmão se deita com a madrasta do pai. Esta era a família de José. Capítulo 35 de Gênesis, sua mãe está dando à luz ao seu irmão chamado Benjamim. No meio do parto há uma complicação e ela morre. Agora ele ali não tinha mais mãe, agora ele é criado pelas madrastas. Gênesis 38, Judá, o seu outro irmão mais velho, ele vai se relacionar com uma mulher chamada Tamar, que era sua nora, que engravida dele. E você acha que sua vida é problemática, sua família? Brincadeira, né? Olha essa família.
Essa era a família. Você acha que a sua família é difícil, mas sabe o que é interessante? Eu aprendo aqui que não existe família perfeita, mas existe família que não desiste e superam todos os problemas da sua casa. Porque nós não vemos Davi desistindo da sua família. Ele teve problemas com seus filhos, mas nós não vemos Davi desistindo dos seus filhos. O que ele faz? Ele pega o seu filho Salomão, ele chama Salomão, ele empodera Salomão, ele transfere unção, ele transfere graça, ele transfere conhecimento. E agora, quando ele está velho, quem senta-se no trono de Israel é seu filho Salomão, para trazer para Israel 40 anos de paz, 40 anos de maior período de prosperidade, porque um homem, apesar das lutas, não desistiu da sua família. José tinha uma família imperfeita, problemática, que muitos já teriam abandonado essa família, não vê a hora de ir embora dessa casa. Sabe o que José faz? Lá no Egito, quando ele se torna governador, na primeira oportunidade que ele tem, ele não se vinga, ele manda chamar os seus irmãos e o seu pai do Egito, no meio de Canaã, do meio da fome, para dizer: venham aqui. Ele não desistiu da sua casa, não desistiu da sua família. Como disse o nosso irmão aqui no louvor, apesar de tudo nós não desistimos. Olha você aqui nessa noite, porque você crê que Deus tem bênção para a sua vida, você crê que Deus tem milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer: ah, mas a família de Jesus não tinha problema. Você está olhando para a família de Jesus, você falou dos problemas da família de Davi, da família de Samuel, da família de José, e a família de Jesus. A Bíblia não diz, mas é categoricamente certo entre os estudiosos da Bíblia, os teólogos, que José morreu jovem, morreu quando ainda Jesus era jovem, porque não há mais relato da presença de Jesus. Há relato da presença de Maria, dos seus irmãos, mas não de José. Então a Bíblia, nós podemos entender que é uma mulher, uma viúva cuidando de seus filhos. Uma mulher viúva cuidando de seus filhos, em época que não se tinha previdência, não se tinha aposentadoria, não se tinha Bolsa Família. Imagine a luta. Você que é mãe, você que talvez esteja sendo mãe e pai do seu lar, você sabe o que é essa luta. Ela passa por dificuldades. Mas Maria e Jesus me ensinam que apesar das lutas da vida, eles não desistiram da sua família. Maria, apesar das lutas, apesar de ver o que fizeram com seu filho, ela estava aos pés da cruz enquanto ele estava sendo crucificado. Jesus não desistiu da sua mãe apesar das dores, da luta que ele estava enfrentando, porque na cruz ele olha para sua mãe e olha o cuidado dele. Ele olha para João que estava ao lado dela e diz assim: eis aqui a tua mãe, cuide dela a partir de hoje. Então ele está dizendo o quê? Ele está zelando, ele está guardando, ele está protegendo pela sua mãe, ele está protegendo pela sua família. Então eu olho para a família sagrada e eu entendo que famílias passam por dificuldades, mas nós devemos prevalecer e permanecer e lutar por elas em nome de Jesus. Por isso que Neemias diz assim: pelejai pelas vossas esposas, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas casas. Sabe o que você está fazendo aqui? Pelejando pela sua família, e ela será família bendita nessa terra, amém? Uma família bendita na terra, em segundo lugar, ela valoriza e promove as tradições da nossa fé. Uma família bendita na terra, ela valoriza e promove as tradições da nossa fé. Olha o que diz Lucas 2, 41 e 42. Todos os anos, diga comigo, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa. Diga festa. Diga assim comigo, todos os anos, diga festa. E agora diz assim, conforme o costume. Diga conforme o costume. Ele nos ensina aqui 3 pontos importantes. Todos os anos, festa e conforme o costume. A Bíblia está dizendo que eles foram celebrar a festa da Páscoa, conforme o costume. Comemorar repetidamente certas datas não pode ser apenas tolas repetições, mas são fundamentos para a construção da nossa identidade. Isso é importante. O que nós estamos fazendo na próxima semana, na próxima sexta-feira e sábado que vem? Nós iremos celebrar o Natal. Para alguns o Natal é apenas troca de presentes. Nós não. Para nós é um fundamento da nossa fé.
nós cremos que o nosso Salvador, Ele se fez homem, Ele veio à terra, Ele morreu e ressuscitou. E essa tradição precisa ser repassada para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, porque esse foi o maior evento, porque os nossos filhos têm que chegar e dizer: papai, mamãe, o que é que nós vamos fazer? O Natal, vamos ver o Papai Noel no shopping? Nós vamos trocar para ele? Não, vem cá, eu vou te ensinar. O que é? Esse é um fundamento da nossa fé. É o maior advento da história da humanidade. O maior advento da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra e ficar na terra e se fazer homem e caminhar entre nós. É isso aqui, é um fundamento que alicerça. É quando nós chamamos nossos filhos, nossas famílias, dizemos assim: vamos no culto da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Nós remontamos a nossa tradição, a nossa crença, a nossa fé. Isso fortalece os nossos fundamentos, é o que ele está dizendo aqui. Imagine a cena, de agora José e Maria pegam os filhos assim: vamos a Jerusalém, uma viagem longa, a pé. Mas por que nós precisamos viajar tanto, uma viagem cansativa? Para quê? Porque nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos comemorar o Pessach, a passagem da escravidão para a vida eterna, para a liberdade, e é esse contexto que nós vivemos. Nós então trazemos, valorizamos, promovemos os valores da nossa fé cristã, e é isso que nós precisamos. Esta é a família bendita na terra, esta é a família abençoada, que não deixa, não abandona os nossos valores, as nossas raízes. E a Bíblia diz o quê? Que eles foram para a festa. Diga comigo, festa. Ele estava mostrando que esse aprendizado para a família, ele não é penoso, ele é alegre, ele é abençoado. Meu irmão, estar na igreja, na casa do Senhor, é a maior alegria que nós temos. Pena que eu não posso ver o seu sorriso atrás dessa máscara. Mas eu sei que você está com uma grande alegria aqui nessa noite de estar na casa do Senhor, amém ou não amém? Claro, isso é festa, mas tem lugares que infelizmente não é assim. Tem lugares que nós vamos que a pessoa está lá, parece estar num culto fúnebre do que num culto. Só que daqui a pouco ele liga a televisão, vai ver um jogo de futebol, o cara fica rouco, ele se descabela, ele se acaba ali. Não, nós temos que transferir para os nossos filhos que estar na casa de Deus, servir a Deus, cumprir as tradições é uma grande alegria. O pastor Ronaldo teve uma vez lá na nossa igreja, e nós tínhamos acabado de instalar um parquinho, na nossa igreja, para as crianças. E foi um tempo muito incrível que nós vimos, porque as crianças ficam ali, e as crianças choram, não querem ir embora. Aí a criança, quando chega na próxima semana, os pais falam assim: vamos para a igreja. Eles estão prontos, eles são primeiros, dizer, vamos para a igreja, tem alegria. Então nós que crescemos, eu não vim de berço evangélico, no início, as tradições religiosas é peso para nós, é cumprir um ato religioso. Imagina você crescer, que aquilo é uma alegria, que o melhor momento do dia, o melhor momento da semana é você estar na casa do Senhor. É isso que a família me ensina, é isso que as tradições me ensinam. E ele vai dizer assim, que eles foram a Jerusalém para a festa como de costume. Como de costume, nós nunca, não é repetirmos, é atualizar o sentido. Porque nós celebramos a ceia, porque celebramos o Natal, porque celebramos a Páscoa, porque há um novo sentido. Que sentido é esse? O que é remontar um sentido? É saber e declarar, e eu sei que vai ser ministrado aqui no próximo dia 25, uma palavra do nascimento de Jesus. E o que é remontar? Não é repetir, não é só dizer que é uma tradição, não. É que Deus está fazendo de novo. O que é o Natal? Quando o anjo aparece assim, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus presente. O que é remontar? É ter a certeza que Jesus está conosco. Apesar de luta, apesar de pandemia, apesar de dificuldades, Deus está conosco, caminhou conosco. Deus nunca nos prometeu que não teríamos luta, mas Ele nos prometeu presença, e o que importa é ter presença de Deus. Por isso que o salmista vai dizer, Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Nós enfrentamos o vale da sombra da morte, vimos a morte mostrando a cara todos os dias para nós, e lá na nossa comunidade de fé, sabe como nós seguimos? Caminhamos em fé, porque o Senhor estava conosco, o Emanuel. Então o Natal não é o Natal
Não, é um fato. O Emanuel está conosco. O que é remontar o sentido das tradições, dos nossos valores no Natal? Pego porque está muito próximo agora. O que o anjo disse para Maria: não tenha medo, não temas. O que Deus fala para mim então, quando eu remonto para o meu dia a dia, para a minha vida hoje, março, não tenha medo, 2000, mas estão dizendo que vai ser um ano difícil, é ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, é ano disso, é ano de aquilo. Não tenha medo. Eu estou com você, vai terminar tudo bem, vai dar tudo. Isso é o que eu vou remontando, os valores da fé, o que é o Natal, que não é apenas um ato que foi há 2000 anos atrás, não, ele tem sentido para mim hoje, porque lá me diz o seguinte, o anjo diz assim, aos pastores, e o Salvador nasceu. Eu tenho um Salvador, eu tenho um Redentor, eu tenho um bom pastor, que Ele está comigo. Então isso é o que a família bendita faz na terra. Ela remonta, ela promove os valores da nossa fé. A família bendita na terra, em terceiro lugar, ela toma muito cuidado para não perder Jesus na caminhada. E preste atenção no que eu vou dizer. É mais fácil perdermos Jesus na caminhada do que você imagina. Porque a Bíblia diz que José e Maria estavam em Jerusalém, estavam com Jesus. Eles ficaram desesperados, por quê? Porque eles perderam Jesus. Eles deixaram Jesus para trás. E nós, infelizmente, podemos acabar deixando Jesus para trás. Como que nós deixamos Jesus para trás? Quando nós passamos à sua frente. Quando nós não o valorizamos, deixamos Ele para trás mesmo, passamos na frente dEle. Olha o que diz verso 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Diga assim, sem que percebesse. É mais fácil você deixar Jesus para trás do que você imagina. Sabe quando você deixa Jesus para trás? Sem perceber? Quando você vai indo sem convidá-lo. Quando você vai indo sem chamá-lo. É alguém que vai tomar decisões sem conversar com Jesus. É alguém que entra num relacionamento sem consultar a Deus. É alguém que entra num negócio sem falar com o Senhor. É alguém que faz uma compra sem orar ao Espírito Santo. E aí nós vamos tomando a rédea da nossa vida. Nós queremos colocar Jesus no banco do carona e dizer assim, não, aqui quem pilota sou eu, o caminho sou eu, quem vai sou eu. Não, é aquilo que eles fizeram. Acabaram indo e Jesus ficou para trás. Como que eu posso perder Jesus? Eu posso perder Jesus pensando que Ele está onde Ele não está. E isso é muito perigoso. Porque olha o que diz verso 44. Pensando que Ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. José e Maria achavam que Ele estava num lugar, foram lá, mas Ele não estava naquele lugar. Tem gente achando que Jesus está em alguns lugares que Ele não está. Nós precisamos tomar cuidado. Nós vivemos dias difíceis para o Evangelho. Nós vivemos dias de muitos movimentos. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos hoje igrejas que se dizem evangélicas cristãs, que são igrejas lideradas por homossexuais e para homossexuais. Aqui está aberto para homossexual que nós amamos e recebemos. Mas cuidado, tem gente achando que vai achar Jesus lá, não tem como. Cuidado, nós vivemos uma onda agora perigosa, muito perigosa, pós-pandemia. Qual é o momento? Das igrejas virtuais. Foi necessário? Sim. Foi maravilhoso, foi um tempo especial. Chegamos nas casas, não paramos, fomos para cima. Mas chegou o tempo de sair de casa e vir para a igreja. Porque Jesus estabeleceu a sua igreja. É a casa de Deus. É a porta do céu, é coluna e baluarte, é casa de oração. Aí tem gente que você encontra na rua, e aí cara, não estou te vendo mais na igreja, não é, agora eu estou seguindo o pastor tal lá, está com sei quantos milhões de seguidores, beleza. E no dia do que você precisar de aconselhamento? Quem vai te aconselhar? Tá, e no dia que precisar ir alguém no hospital orar pela sua família, quem vai orar? E no dia que tiver que apresentar filhos, quem vai apresentar filhos? E no dia que tiver que fazer um funeral, quem vai lá orar pelos familiares? Levar uma palavra de consolo e de conforto? Então cuidado. Tem muita gente andando em movimentos. E cuidado, a família bendita da terra promove que a igreja é o lugar da comunhão dos santos. Que aqui é o lugar onde nos reunimos como comunhão, como corpo, como comunidade, para viver o melhor de Deus. Como que eu posso perder Jesus? Quando eu procuro no lugar errado. Verso 44, então começaram a procurar entre seus parentes e conhecidos.
Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Quando você vai evangelizar, principalmente alguém fala assim: ah, todos os caminhos levam a Deus, né, pastor? Eu falo: não, não leva não. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, só Ele, só chegamos ao céu através dEle. Nessa área aqui, irmão, eu sou PhD. Eu sou formado, pós-graduado, tenho doutorado, mestrado, sou PhD em procurar Jesus em tudo quanto é lugar até eu me converter. Eu me converti aos 32 anos de idade. Quando alguém fala assim para mim na igreja: olha, não dá, meu avô não vem, meu pai não vem, meu irmão, ele é católico. Eu falei: maravilha. Falou comigo. Eu era católico praticante fervoroso. Eu ia na missa literalmente, de domingo a domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu abria a homilia da igreja que eu congregava. Eu ia uma vez por mês em Aparecida do Norte, uma vez por mês na igreja de São Judas Tadeu. E minha casa tinha uma sala de oração, só tinha santo, vela, tinha tudo lá. Eu procurei Jesus tudo quanto é lugar. Aí um dia, glória, louvado seja o nome do Senhor, que Ele me levou para uma porta certa, aonde eu encontrei Jesus Cristo. Olha, vou contar 1 minuto minha conversão. Eu era praticante, como eu acabei de falar para vocês. Eu comecei a frequentar a célula no consultório do Dr. Pérez, lá em Mogi, muito conhecido. E um dia, estava com a Flávia, e num domingo de manhã nós acordamos, nós fomos para a missa, que era do lado de casa, às 10 horas da manhã. Quando nós voltamos, eu disse assim para ela, falei: eu vou falar um negócio que você não vai acreditar. Ela falou: o que é? Eu acho que eu vou no culto lá hoje. Ela olhou para mim e falou: não, você não vai. Eu falei: vou. Ela falou: eu vou com você. Eu falei: então vamos. Aí nós fomos, entramos na igreja, e aquele louvor lindo como o daqui nessa noite, aquela alegria, o povo celebrava. E daqui a pouco o pastor pegou o microfone, começou a falar. Eu fui entendendo. O padre fez meu casamento, eu não entendi nada até hoje. Ainda tento entender o que ele falou. Aí o pastor foi falando, eu entendi. Aí daqui a pouco teve um momento lá, quem fez essa oração pela primeira vez, eu nunca tinha feito. Daqui a pouco eu estou lá na frente, morrendo de vergonha. Aí eu entro no carro, a Flávia já olha para mim e fala assim: e aí? Eu falei: gostei demais. Eu falei: vamos ficar aqui de vez? Ela falou: vamos. Nunca mais saímos da casa do Senhor, nunca mais saímos da presença de Deus, porque nós encontramos o verdadeiro Senhor. E esta é a 4ª lição que a família bendita me ensina, é que a família bendita, ela sempre pode encontrar ou reencontrar Jesus. É o que diz o verso 46, depois de 3 dias o encontraram no templo. Sabe onde que nós encontramos? Eu acabei de falar, nós encontramos Jesus no templo, no lugar certo. Encontraram Jesus ali entre os servos, entre os mestres da lei. Você vai encontrar Jesus nunca na roda dos escarnecedores, mas onde ele é promovido, onde ele é celebrado, onde ele é amado. É ali que você vai encontrar. É assim que nós aprendemos. Aonde Jesus estava ensinando, estava ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que José e Maria não entenderam no coração. Aliás, eles não entenderam, mas guardaram no coração. Nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer, para andar por fé. Nós não fomos chamados para entender pandemia. Todo mundo tentando entender a pandemia, teólogos tentando justificar a pandemia, e porque nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para acreditar que vai passar, que o choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que nós somos chamados. Tem gente que ficou a pandemia inteira tentando se justificar, defender a Deus. Nós não fomos chamados para, nós somos advogados de Deus, nós somos ministros que pregamos o testemunho do que Deus está fazendo, guardando e protegendo em nome de Jesus. Em último lugar, a família bendita na terra, ela foi projetada para crescer. Diga assim: a minha família foi projetada para crescer. Verso 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu olho para a família bendita de Jesus e ela crescia. Jesus crescia, a minha família precisa crescer, a sua família precisa crescer o quê? Ele começa dizendo, 3 áreas nós precisamos sempre crescer, porque o que não cresce tem problema, porque tudo que Deus cria para crescer, os animais, as plantas, nós. Então você precisa crescer em sabedoria, crescer em conhecimento espiritual e intelectual. Eu pergunto para você, que curso você fez na pandemia? Quase 2 anos em casa, 6 meses trancado dentro de casa sem poder sair para nada. Que
Que curso você fez? O que você cresceu? Tudo gratuito na internet. Quantos cursos nós fizemos? Quantos cursos a igreja aplicou? Cuidado, para não ficar para trás. Esses dias eu fui procurado por um amigo, trabalhou comigo há 35 anos atrás, ele foi gerente em uma loja que meu pai tinha, e ele me ligou, nunca mais o havia visto, ele me ligou desesperado. Eu tenho uma imobiliária, sou corretor de imóveis, e ele me procurou, falou, puxa, Márcio, aí começamos a conversar. Ele falou assim, então, depois que eu saí da loja, eu tinha um colégio conhecido lá em Mogi, ele montou uma livraria dentro do colégio, e veio a pandemia, ele fechou, o colégio fechou, encerrou as atividades, falou, não é nenhum período, fechou, acabou, e eu estou desempregado, já estou com idade, e ele arrumou um emprego para trabalhar numa construtora em São Paulo, no plantão de uma construtora, de uma imobiliária. E ele falou assim, cara, eu sou um bom vendedor. Eu falei, eu sei vender, mas você sabe? Eu falei, eu sei, só que eu tenho um problema. Eu falei, o quê? É tudo no computador, é tudo no celular, é tudo entra no portal, é pedido no portal, não sei o quê. Ele falou, cara, Márcio, o que eu faço? Eu falei, você está na roça, velho. Eu falei, por quê? Eu falei que você vai ter que entrar agora em imersão total, tem cursos gratuitos, eu indiquei para você vai fazer esse. Cara, você tem que se aprimorar, virar a chave na sua vida. E ele fez, graças a Deus, me mandou uma mensagem esse dia, olha, mas fiz minha primeira venda, outro dia eu fiz a minha segunda venda, está feliz da vida. Então continue crescendo, cresça, estude a Bíblia, faça escola bíblica, estude, cresça. Esta é a família bendita na crença, é aquele que cresce espiritualmente, é o que ele cresce aqui. A Bíblia diz que ele crescia em estatura, que a sua família cresça, que a sua igreja cresça, não sei se vocês têm célula, que se tiver, que as células cresçam, que os seus ministérios cresçam, mas cresça em sabedoria, cresça em estatura e cresça em graça. Diga assim, Espírito Santo, me ajude a crescer na graça. O que é crescer na graça? Crescer no amor, no perdão, na misericórdia e na generosidade. Cresça. Nós temos um axioma lá na nossa igreja, um lema, que nós somos abençoados para abençoar. Diga assim, abençoados para abençoar. Diga assim, eu sou abençoado para abençoar. Eu vim perguntar aqui nessa noite, tem abençoados aqui nessa noite? Quem é abençoado aqui? Você foi abençoado para quê por Deus? Só para você desfrutar? Você foi abençoado para abençoar pessoas. Nós temos um outro lema lá na nossa igreja. Primeiro, somos abençoados para abençoar. Segundo, nós recebemos, celebramos e repartimos. Diga assim comigo, eu recebo. Faz com a mão assim, fica assim, eu recebo, eu celebro, eu reparto. Vamos receber, celebrar, repartir. Essa é a nossa igreja, essa tem que ser a sua igreja, essa é a sua vida. Você é abençoado para abençoar. Isso é crescer em graça. Quando começou a pandemia, nós temos nosso Ministério da Assistência Social, nossa associação, nós temos uma associação, ela se chama ABEFA, Associação Beneficente Fonte de Amor. Nós temos uma casa fora da igreja, fica lá no bairro de São João, um bairro um pouco mais simples. E quando nós entramos na pandemia, nós tínhamos 30 famílias. Iam mensalmente lá na nossa associação receber os mantimentos. 30 famílias. Muito lindo o trabalho, nós temos um mercado lá, solidário. A pessoa ela entra, ela recebe um papel, como se fosse aquelas notinhas de mercado imobiliário, e ela tem as prateleiras. Nós procuramos dar a liberdade, nós não damos uma cesta fechada. Tem gente que gosta talvez de um pouco mais de café, nós damos a liberdade. Então ela entra, ela faz a sua comprinha, a sua compra, ela tem um pouco mais de dignidade, enfim, é um trabalho muito bonito. Sabe quantas pessoas nós estamos atendendo? Um ano depois de pandemia, 150 famílias. Quando eu falo de 150 famílias, eu estou falando de 500 pessoas. Amanhã nós teremos nosso Natal Solidário. A partir das 9 horas nós estaremos lá na casa entregando. Cesta do Amor, que nós estamos chamando de cesta básica, porque no reino de Deus nada é básico, tudo é abundante. Nós ensinamos a eles que eles estão recebendo amor. Por isso nós chamamos o quilo do amor, a cesta do amor. Porque você que vai na sua despensa e tira, você está dando um amor, você está tirando da sua casa, da sua mesa, então tem amor envolvido. Nós precisamos ensinar as pessoas que não é receber, é que tem amor envolvido, é o amor da igreja, é o amor dos irmãos, é o amor da comunidade de fé, é o que o pastor disse. O governo, nós não recebemos do governo, é amor do irmão.
Por isso que o prefeito de Mogi uma vez, Marco Bertaioli, atual deputado federal, estava lá falando, falou assim, ele promovia as igrejas, dizia assim, vocês fazem, vocês chegam onde a prefeitura não chega, o governo não chega, o município não chega. Vocês atendem. Se cada lugar, de cada bar tivesse uma igreja, nós não teríamos tantos doentes, nós não teríamos tantos viciados, nós não teríamos tantos problemas, porque esta é a igreja de Cristo. Então nós vamos lá e falamos isso para eles. Amanhã nós teremos então a cesta do amor, nós teremos a cesta natalina, nós teremos os presentes para 100 crianças que foram adotadas. Na última entrega nossa, a fila dobrou o quarteirão. A esposa do prefeito, a primeira dama da nossa cidade, foi ver, que ela da assistência social, foi ver o que estava acontecendo, foi lá e perguntou, o que está acontecendo aqui? É a igreja se movendo, é a igreja que não para por causa de pandemia, é a igreja que continua avançando, é a igreja que promove a família bendita nessa terra, aleluia. Essa é a igreja, essa é a sua vida, essa é a família bendita. Ela cresce em sabedoria, ela cresce em estatura e ela cresce em graça. Então, é tão lindo que agora Maria e José voltam, eles ficam 3 dias procurando em Jesus, porque eles haviam perdido Jesus, eles encontram Jesus, eles então pegam as mãos, eu consigo imaginar essa cena, Maria e José dando as mãos para Jesus, falando, vamos voltar para casa. A nossa família está repleta de novo, está conformada de novo, apesar das lutas, apesar do choro, nós temos motivo para nos alegrarmos, porque nós temos uma família abençoada, amém? Você tem uma família abençoada, que você ore pela sua família, que você celebre a sua família, que você traga princípios para a sua família e viva a família bendita do céu na terra, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a se colocar de pé, quero orar com você um pouquinho. Amém, amém, vamos sim. Então eu já quero convidar você, saia do seu lugar, venha à frente que tem bastante espaço. Vantagem de igreja grande é essa, né, pastor? É muito bom. Você que quiser, se não quiser, fica no seu lugar. Nós vamos orar pelas famílias. Mas de cara já falo para você, não existe família perfeita, mas existe família que não desiste, que persiste e que vence as lutas, as dificuldades da vida. Você que está aí, aqui à frente já, você que está no seu lugar, feche seus olhos. Se você estiver com o seu cônjuge, vamos pedir para a Flávia subir aqui, vem orar comigo aqui. Nós vamos orar pelas famílias. Família bendita no céu, na terra. Tua família é projeto de Deus. Tua família é sonho de Deus. Então comece a agradecer a Deus pela sua família em primeiro lugar. Comece a agradecer a Deus pela sua família. Sua família é um presente de Deus. Pastor, minha família é difícil. A de Davi também era. Pastor, minha família é problemática. A de José era mais ainda. Mas nós não vemos ninguém desistindo da sua família. José não se vingou da sua família, dos seus irmãos, que o fizeram sofrer, o fizeram chorar. Sabe o que ele fez? Ele promoveu a sua família. Ele tirou a sua família da fome. Ele os levou para a terra de Gósen, a melhor lugar, melhor terra do Egito. Ele separou para a sua família. Ele entendia que famílias passam por lutas, mas famílias lutam, famílias oram juntos, famílias perseveram. E eles então caminham juntos e unidos. Então ore pela sua família, Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, nós oramos pelas famílias, as famílias benditas do céu na terra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, os seus filhos amados também, porque reconhecem que a família que eles têm é um presente do céu, é um projeto do Senhor. E, Senhor, eles estão aqui orando como Neemias, lutando. Como Neemias disse, lutai, pelejai pelas vossas famílias, pelejai pelas vossas mulheres, pelos vossos... Ore, peleje, entre em oração. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. O diabo tem lutado contra as famílias, ele tem lutado contra este grande projeto de Deus, mas nós também lutamos a favor delas, declarando que a nossa família é bênção do Senhor, é bênção do Senhor na terra. Em nome do Senhor, fortalece os casamentos, aonde havia
contenda, conflitos, que o Senhor traga da tua paz, da tua alegria. Senhor, visita os filhos, Pai, dá direção, livra, Senhor, os ataques de Satanás, livra da pornografia, Pai, livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo, livra das drogas, Senhor, guarda, como diz no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que nos guardem em todos os nossos caminhos, guarda nos nossos filhos também, Senhor, não deixa o pé tropeçar, não deixa o pé resvalar em lugar nenhum, Senhor, sustenta com a tua destra forte, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Queremos neste Natal celebrar, Pai, a tradição da nossa fé, de que o nosso Salvador nasceu, Ele vive, Ele reina, Ele está conosco, por isso não temos medo. Quem cuida da nossa família é o Senhor, quem cuida dos nossos é o Senhor. Nós estamos debaixo da graça, e nós queremos crescer em graça, em estatura e em conhecimento diante dos homens e diante do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor seja sobre a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.